Então vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de infinita luz, de infinita misericórdia. Aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que as falanges amigas e benfeitoras estejam conosco, nos orientando, nos instruindo, nos trazendo à luz do entendimento. Que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos protetores possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando nessa grande jornada. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos continuar, essa aqui é a segunda parte, antes da mediunidade, do livro Mecanismo da Mediunidade, Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a leitura da obra básica é importante. Não é que o Espiritismo seja difícil, não. Falta para nós o vocabulário, tá? Quando nós estudarmos o vocabulário, ficará mais fácil. Nas instruções básicas da mediunidade, o primeiro livro, e Kardec coloca o vocabulário. Então, esse vocabulário é importante que às vezes nós não achamos naturalmente dentro de um vocabulário comum, porque não existe essa pesquisa em relação ao conhecimento da alma, da vida da alma após a morte e a comunicação dos espíritos. Ante a mediunidade, até hoje incompreendida e ridicularizada. Nós observamos que as pessoas, quando elas falam que é médium, nossa, todo mundo acha que é o fim da picada, ser médium. Dão risada, dão jacota, fala que você é bruxa, que você é isso, que você... Olha, é uma coisa assim, criou-se uma ideia adversária do cristianismo. Adversária. Por quê? O Espiritismo, ele vem falar aquilo que Jesus falou e não foi compreendido, que é a manifestação dos espíritos, que é ajuda prestada para os espíritos. Jesus curava e socorria multidões de espíritos. Os cristãos se reuniam nas catacumbas, que eram tipo cemitério, nas cavernas, e recebiam os espíritos. Então, isso foi um cristianismo. E que os adversários conseguiram destruir o cristianismo. Nasce a doutrina dos espíritos, novamente, que vem reviver o ensino dado pelo Cristo. Os espíritas sustentam-lhe a bandeira do trabalho e da revelação. Então, nós, espíritos, falamos, não, nós temos que trabalhar. Os espíritos chegam e falam, não, tem que trabalhar. Você recebe um protetor, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que... Mas a pessoa não entende que esse trabalho é espiritual. Ele tem que aprender a trabalhar com os fluidos, trabalhar com a manifestação dos espíritos, saber diferenciar do bem e do mal. Então, esse conhecimento é uma pesquisa, é um estudo que o médium vai se preparando no longo do seu caminhar. Consciente da sua presença e o significado perante a vida. Então, o médium tem que ter consciência do valor da sua mediunidade, porque isso é uma dávida. Nós viemos desenvolvendo a característica da nossa mediunidade milenar, há mais de 10 mil anos,
20 mil anos atrás, 30, 40, 50, 90 mil anos atrás, nós já estávamos desenvolvendo a nossa capacidade da nossa mediunidade. Aí aparece aqueles que querem impedir a luz, impedir o desenvolvimento da mente e da alma. Então, começou-se o impedimento da manifestação dos espíritos. Advertência: todos os espíritas que pretendem misturar no espiritismo ciência e religião. Por que o espiritismo não é uma religião? Ele é uma ciência moral, ética. Porque quando se fala de religião, tem dogmas. Tem uma pessoa que manda aquela religião. Temos a Igreja Católica, ela tem um centro de comando. Se for uma igreja evangélica, tem um centro de comando que é o médium. Ele manda. Então, você vai procurando o Islã, tem um médium que comanda. Um médium. Quando você chega na doutrina dos espíritos, não existe esse médium dono da doutrina dos espíritos. Não existe nada que comande ele. Não tem use, não tem federações, não tem nada. Porque o médium, ao reencarnar, ele vem aqui para cumprir uma missão. Quando ele sai de lá e ele reencarna, ele vem com o seu selo de responsabilidade do que ele vai fazer. Então, se ele entrar numa religião, a religião é assim, 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 põe regras, põe leis. Não permite isso, não permite aquilo, não permite isso, não permite aquilo. E põe um monte de coisa que não pode fazer. E o médium espírita, ele é livre. Se ele errar, ele vai fazer de novo. Se ele se complicar, ele vai corrigir. Porque nós estamos aqui na lei de melhora, de crescimento. Então, o espiritismo, ele não é uma religião. Porque não existe esse dogma. A única coisa que nós podemos dizer como dogma do espiritismo é a reencarnação. Mas a reencarnação é uma lei de Deus, não é nossa. Todos os seres humanos vão reencarnar, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, vai reencarnar. Os animais vão reencarnar. Os homens vão reencarnar. Querendo ou não querendo. É a lei. Então, a diferença de nós agora, nessa situação que estamos como médium, saber como reencarnarmos da melhor forma. Então, nós médios, como você quer morrer? Quer tirar todo esse fluido ruim, negativo de você? Quer chegar no mundo dos espíritos mais claro, mais leve, mais sutil, sem levar para lá a perturbação e desequilíbrio? Então, o médium, ele cuida dele e cuida da família. Se você lê algumas obras, que até dá vontade de rir, mas eles falam que os espíritas são o pior grupo que chega lá no mundo dos espíritos. Já leu isso? Por quê? Porque o bendito do espírita não trabalha com a sua mediunidade para ele. Para ele. Ele não tira o fluido ruim dele mesmo, que é a autorreforma. Então, a autorreforma, o que eu, médio, tenho que tirar de mim? A minha imperfeição, meu orgulho, minha vaidade, meu ego. Eu tenho que tirar de mim, da minha alma. Então, se o espírita não trabalhar na autorreforma íntima dele, com o protetor auxiliando ele a autocorrigir-se, arrancando as orelhas do médium, aí o médium morre, doido, obsedado, desequilibrado. É a doutrina? Não. É falta de compreensão e entender o que é a doutrina dos espíritos. E para que ela serve?
O que que você veio fazer aqui? Para onde que você vai? Então, se o médium compreender, bom, eu quero ir para um bom lugar, então você tem que preparar seu perispírito, poxa lá vida. Porque se você estiver pesada, com ódio, com raiva, com vingança, onde você vai ficar? Aqui mesmo, porque você não vai conseguir subir, conseguir orientar. Porque a partícula pesada do seu corpo não vai te deixar volitar. Então, o médium tem que entender isso. Mediunidade é uma evolução da alma. E por que não deixa a mediunidade? Porque as religiões querem comandar as pessoas. E o Espiritismo vem te dar a liberdade, o livre-arbítrio. Você faz se você quiser, mas você tem que ser inteligente e consciente para onde você quer ir. Então, no Espiritismo, não se mistura a religião, porque as religiões têm dono, e o Espiritismo não tem dono. É isso que médium precisa entender. Porque não tem como falar que o Espiritismo... Aí vão falar, é o Divaldo que comanda, é o Chico. Não. A doutrina dos espíritos é uma multidão de médiuns planetários. Planetários. E cada um deles cumpre a missão com Deus. Com Deus. Essa que é a grande diferença. Nós não temos compromisso com os humanos. Com os humanos, mas temos compromisso com Deus. Então, essa é uma grande diferença. Então, se você está no catolicismo, não estou falando mal, não, estou só explicando. Você está no catolicismo, o padre, o papa é o dirigente. Se você está em outra religião, há um dirigente, um. E nós aqui não tem ninguém que dirige nós. É você que vai fazer o melhor por você adiante de Deus. Você só vai apresentar para Deus o que você fez e o que você deixou para trás. E se você não fez direito, você vai ser reprovado e vai voltar de novo. Olha que chique. Volta de novo, faz tudo de novo. Não estou nem aí. Mas eu estou avisando que como que faz para não voltar de novo. Essa é a vida. Que resultou em grande prejuízo para a parte científica. A parte científica é a mediunidade, é o conhecimento dos fluidos, das leis de causa e efeito. Então, quando se quer pôr uma religião dentro do espiritismo, aí fica respeitando aquele único médium. Meia dúzia de pessoas que dá ordem, quer fazer como eles querem. Isso não existe dentro da doutrina. Você é responsável por você. O que é o plasma divino? O plasma divino, o amor de Deus, o hálito divino, é o fluido cósmico universal. Então, dentro dessa energia do Criador, Deus emana constantemente para todo o universo. Nada impede essa energia do Criador. Mas por que nós não absorvemos? Porque nós somos ignorantes. É a nossa ignorância, a nossa burrice. Porque se a energia de Deus passa por aqui, eu não sei orar e pegar essa energia para mim. Eu não sei. Me falta conhecimento. Como que eu vou orar e vou pedir aquela energia sublime que caia sobre a minha alma? A nossa ignorância faz procurar alguém para ver que se alguém nos benze, para ver que se a gente melhora. Essa que é a realidade. Nós confiamos mais no outro do que na energia sublime do Criador. Então, o espírita tem que crescer. Ele tem que buscar essa energia do Criador. Nós podemos distribuir essa energia. Porque quando nós chegamos numa condição de captar essa energia, nós temos a capacidade de doação. É isso que é a cura. Mas você tem que aprender a buscar e distribuir. Então, abrir os canais desta responsabilidade, que é a doutrina dos espíritos. Nesse elemento de Deus,
vibram, vivem constelações, sóis, mundos e seres. Então, nesse hálito de Deus, tudo vive, tudo vibra, tudo muda, tudo se transforma. Porque nós, humanos, quando nós pedimos para Deus e sabemos usar este amor de Deus, nós vamos transformar tudo. É isso que Francisco de Assis quis ensinar. Ore a prece de Francisco de Assis e vê o quanto que você pode transmutar. Como que você vai tirar o ódio se você não tiver essa partícula divina do Criador para você tirar aquela sujeira e colocar a luz? A partícula divina do Criador tira a mentira e coloca a verdade espiritual. Então, isso é conhecimento, isso é estudo, isso é compreensão da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, ela não cai do céu. É algo que a nossa alma vai em busca desse crescimento. O plasma divino, esse amor de Deus, os espíritos de inteligência gloriosa, os espíritos sábios, prudentes, tomam o plasma divino, convertem-no em habitações cósmicas. Por isso que essas habitações dos espíritos, elas são translúcidas, elas são belíssimas, porque estão trabalhando dentro dessa energia do Criador. Então, se eles são capazes de criar mundos, cosmos, com essa energia, nós precisamos, pelo menos, colocar essa energia em nós, do pequenininho, porque se eles são capazes de fazer um grande, nós temos que começar a fazer um micro por nós. E essas energias são múltiplas expressões, radiantes ou escuras, gaseificadas ou solidificadas. Então, os espíritos podem modificar esse grande fluido cósmico universal com o seu pensamento. Somos nós que modificamos. Ou fazemos o bem, ou fazemos o mal. Então, quando o médium, ele vibra o bem, ele quer fazer essas partículas que ele busca, traz com esse grande fluido cósmico universal, a vitalidade, a força dinâmica da alma, nós construímos. Os espíritos maus também constroem, dentro desse plasma divino, o que eles querem fazer de mal. Porque Deus permite. É dado a todos, a mediunidade é dado para todos, o sol é dado para todos, a água é dado para todos. Todo mundo pode pegar. O que é de Deus não tem dono. O que é de Deus não tem dono. E você faz com ele o que você quer. Por isso que os maus espíritos fazem a maldade. Mas um dia eles vão ter que refazer, porque eles estão usando uma partícula do Criador, um ensinamento do Criador. Ele é responsável pelo que ele está fazendo. Então, tudo isso, essa grandiosidade do plasma divino, se constrói galáxias, planetas, mundos, colônias, tudo que o ser humano quiser. Essa é a força que devemos chegar no futuro da nossa alma. Essa transformação desse grande fluido, vamos entender assim, é igual nós aqui no planeta Terra. Faz a árvore fica velha, ela se desmancha. O plástico se desmancha, o algodão se desmancha. Então, essas grandes colônias espirituais, elas também podem ser solvidas e refeitas. Conta uma história no mundo dos espíritos, que se você for lá tomar um chá ou um café,
aí alguém te dá um chazinho, aí você pega a sua xicrinha de café aqui para você tomar, ela está toda bonitinha, aí você pensa mal, que mulher chata, nojenta, sua xicrinha vai, vai desmanchar inteirinha, porque o seu pensamento não conseguiu manter aquela partícula unida, que era uma partícula de amor. Então, solve, desmancha. Isso é muito interessante. Então, tudo se cria, mas também tudo se destrói. Está lá no livro dos Espíritos, a lei de destruição, que é a hora que solve. Quando nós temos esse corpo, tá? Esse corpo morre porque ele está velho, ele se solve, mas a nossa alma, nosso perispírito, não morre. Nós continuamos a viver do lado de lá, conversando, falando, e somos o que somos. Esta é a importância do estudo da doutrina dos espíritos. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas de criação, quer dizer, na linha de criação do Criador, tudo se cria. Ergue-se a base de corpúsculos sobre a irradiação da mente. Então, quem cria é a mente. Os espíritos superiores, ele usa esse plasma divino e criam. Criam. Nós, na nossa pequenez, nós não somos capazes ainda de fazer ficar bonitinha a nossa casa, fazer a florzinha ficar bonitinha. Você vê que gosta do gato, mas o gato sofre consequência. Então, nós não somos capazes de transmitir essa energia ainda. Nós não somos capazes de pegar, buscar e distribuir. Então, nós somos aprendizes do bem. Por isso, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se dedica, mais a gente cresce. Espíritos imperfeitos plasmam as almas inferiores, aquilo que a gente chama espírito perverso, vingativo, malfazejo, todas aquelas almas enegrecidas, eles plasmam pela mente deles, desequilibradas e criminosas, nos círculos inferiores e abismais. Então, quando se fala assim, uma magia negra, um mago negro, um espírito perverso, ele pega esse mesmo fluido do Criador, e como só tem negritude em volta dele, esse fluido, essa coisa escura, ele faz escuro, porque é o que ele tem. Ele não tem luz, então ele não cria luz. Como as partículas são densas, pesadas, elas aglutinam, porque são todas elas, vão encontrar as forças eletromagnéticas, e se aglutinam. Olha os átomos das células, olha os átomos do universo, é a mesma coisa. Então, junta naquela coisa negra, vai juntando, vai ficando dura, petrificada, escura, e cria doença. Por isso que o médium, ele auto se cura. Ele não pode deixar essas partículas enegrecidas sobre ele. Esse é conhecimento da doutrina dos espíritos. Sobre o mesmo comando mental, plasmam lugares tenebrosos. Você vai ler algum romance, vai ver que o lugar é tenebroso. Mas quem que cria aquele local? São as mentes dos espíritos que lá estão, valendo da aglutinação dos fluidos mentais. Então, é a mente dos espíritos que criam as coisas feias, a mente. E a mente de uma pessoa boa, ela destrói o mal. Deus deu essa capacidade. A luz tem mais força do que a escuridão. Então, onde está essa força aglomerada, escura? Se jogar uma faísca, ela explode e se torna luz. Essa é a grande força do Criador. Então, nós temos que entender que aonde tiver a escuridão, nós temos que levar a luz. Então, o médium tem que aprender, saber que aquilo é um fluido mental e que precisa ser limpo.
É a mesma coisa que lavar uma casa que está cheia de óleo, que está cheia de piche. Nós temos que achar solução para resolver. E essa solução está dentro da energia da prece. Quando o médium ora, ele solve o que ele quiser. Mas ele tem que saber que ele tem essa força. Ele tem que conhecer a si, ele tem que entender a si. Então, o médium, que ele quiser trabalhar e tirar a maldade, ele tira. Porque a força está dentro dele, ele é luz contra as trevas. Então, quando aprender isso, ele começa a crescer. Ele sai dessa subjugado, ele sai dessa escravidão, ele sai dessa coisa triste, sai, explode essa energia negativa e se torna a luz. Esse é o projeto real da alma. Então, a alma tem que aprender a orar, concentrar, buscar Deus e a ajuda dos protetores, ele realiza muita coisa boa. O que são os fariseus, os escribas e os fariseus? Eles eram secretários dos reis, eram doutores da lei, que ensinavam a lei mosaica e que interpretavam ao povo. E esses médiuns daquela época, cada um deles recebia o espírito que quisesse. E escreviam ao bel prazer. E cada um desses médiuns escrevia o que queria. Até hoje. Que aceita a reencarnação, uns não aceitam, isso é aquilo, outro é aquilo. E o que o médium tem dentro da cabeça dele? E o médium inventar, fascinado, subjugado, ele faz. Ele cria lei. Quem já leu a Bíblia conhece as maldições de Moisés. Quem já leu? Todas as maldições. Mas Moisés fez tanto. Ele é um mago negro, bem. Quem pegar aquilo lá. Gente, é uma desgraça uma atrás da outra. E depois tem um tantinho assim de bênção. O resto, acho que são 96 maldições. É uma coisa de louco que Moisés amaldiçoou. E o que é a maldição? A maldição é uma magia negra. É ou não é? E a gente não tem que tirar a maldição? A maldição tem que ser tirada? É um fluido. Ou você tira o que o Moisés tirou, você desmancha, solve, explode, limpa, ou aquilo vai penetrar em você. É assim que funciona. Esta é a lei universal. Então, se você ler as maldições de Moisés, você vai cair dura. Então, aí você entende o que é um magro negro. E quem de nós que não fomos amaldiçoada por Moisés? É bom olhar até que ponto a maldição de Moisés, porque a maldição dele, se eu não me engano, você ia perder toda a sua comida, você ia perder sua mulher, sua raça toda ia morrer, você ia ficar com hemorroida, a sua cesta nunca teria comida. A maldição dele é desgraça sem fim. Nem a sua mulher era sua. É uma coisa do outro mundo, nem o boi, nem a vaca, nada. Quer dizer, é uma maldição. E se nós tivéssemos, na época de Moisés, tivemos a felicidade de pegar a maldição dele parar assim para o povo dele amaldiçoar. Nós estamos amaldiçoados até hoje por Moisés, né? Então, é algo para pensar. A maldição pega e fica. Como fica esse olho gordo da pessoa quando olha, nosso carro, o carro quebra até rodinha. Olha para o liquidificador, ele estraga. Olha para a geladeira, ela quebra. Por quê? Por causa do fluido da mente. É a mente que é ruim. Então, faz maldade. Só que a maldade tem que ser tirada. Pode fazer 1000 vezes. Jesus disse, perdoai o seu adversário 1000 vezes, né? Não é? 7 vezes 7? Então, a sua vizinha vai olhar para você 490 vezes e vai te xingar, e você vai desmanchar. E ela pode xingar até na hora de morrer, vai dar 1 bilhão de vezes. E aí, você desmancha. Acabou o problema, entendeu? O bem desmancha o mal sucessivamente.
É isso que significa perdoar. A interpretação sucessiva dada nos trechos das Escrituras que transformaram em artigos e dogmas. O que eram esses dogmas? Hoje, se você pegar o Alcorão, se você pegar muitos outros livros, se você pegar o que o Moisés escreveu, você vai ver que são coisas ruins. São coisas ruins, são coisas negativas. E que nós, espírita, avaliamos. A mensagem dada para os médios é boa ou má? Faz bem ou faz mal? É isso daí. Agora, nós, espíritas, somos que avaliamos as comunicações. Ponto. E o que o espiritismo hoje perdeu? Perdeu a manifestação dos espíritos. Perdeu a oportunidade de ver os espíritos e julgar esse espírito é bom, esse espírito é mau. Ponto. Porque o espírito só é mau, não é a aparência do espírito, é o que ele faz. Isso que é maldade. Isso que é maldade. Se o espírito quiser te matar, se o espírito quiser te roubar, se o espírito levantar falso testemunho, se o espírito cobiça o que é teu, destrói o teu lar, quer o que é seu, pronto. Ele está dentro dos 10 mandamentos. Você já julga um espírito mau ali, ó. Só ele abrir a boca, rapidinho, pelos 10 mandamentos. Facinho de ver se é bom ou mal. Quem são os escribas e os fariseus? E na maioria sofre simples palavras ou formas. Então, o que nós temos que entender? Então, o que eu tenho que entender? Que as escrituras antigas foram manifestações dos espíritos. Essas manifestações eram boas ou más? Só isso. Quem ditou foi um espírito bom ou um espírito mau? Se ele falou lá que era para usar as crianças, para matar as mulheres, para matar isso, matar os adversários religiosos, você acha que esse espírito era bom? Pronto, facinho de lidar. É isso que o espiritismo tem, essa clareza de estudo e de percepção. Certo? Muito bom. Então, gostei da aula de hoje, é isso que nós temos que aprender a buscar a partícula divina e resolver tudo.